Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos lembrar mais uma vez da natureza terrena, o novo nascimento, observando, em primeiro lugar, o seguinte, meus ouvintes, que é um caminho muito estreito, muito espinhoso. Isso é como aquela pirâmide que vai afinando, afinando mesmo. Agora, em tempo, vamos lembrar de uma coisa, que vai esclarecer dois pontos fundamentais da vida cristã. Calvino creu que uma vez salvo, salvo para sempre. Já a crença arminiana crê que pode se perder depois de salvo. Ora, todos dois estão certos, tanto Armínio como Calvino. Isto porque são duas classes de salvos, se referindo aos gentios, sem falar nos 144 mil, isso é outra questão, sem falar em Israel, nos judeus. Os gentios têm duas classes de salvos. Uma, de fato, tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Este não pode ser riscado. É escrito desde antes da fundação do mundo. Isso se refere à noiva de Jesus Cristo. Esses são os únicos que vão no arrebatamento. Vão ser tirados no rapto. É a noiva do Cordeiro. Pertence à noiva do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vamos falar de passagem esclarecendo um outro ponto fundamental também. É que toda criança é salva. Não importa se ela nasce num antro de perdição. Se a sua mãe, seu pai, são as pessoas mais baixas do mundo. Se ela não tem um pai legítimo, e aquela criança morre ainda inocente, ela vai aos céus. Ela não tem que ser batizada, crismada, dedicada. Tudo isso é tradição herdada do paganismo. Isso implicou mais foi em dinheiro. A questão é que toda criança é salva.
Agora a pergunta foi feita ao profeta de Deus, se todas elas estarão na primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição é somente para a esposa do Cordeiro. Apocalipse capítulo 20. É uma classe bem-aventurada. Bem-aventurados os que participam da primeira ressurreição. Essa classe é exclusivamente a esposa do Cordeiro, que vai estar reinando na Santa Jerusalém. Então a resposta é essa: se aquela criança que morreu pertencia, era predestinada, eleita para a esposa do Cordeiro, então ela estará na primeira ressurreição. Mas se não era predestinada, Deus sabe, conhece a todos, então ela não estará na primeira ressurreição, sendo, portanto, salva. E outra coisa, que não existe essa história de anjinho, não. Tudo é paganismo. Tem nada de anjinho. Lá não tem velho nem criança. Nos céus. Quando o profeta de Deus perdeu a sua filhinha, sua primeira filha, Deus o consolou numa êxtase. E ele viu aquela moça tão linda, vindo a seu encontro, chamando-o de papai, papai. Ele era novo ainda, tinha seus 20 e poucos anos. E ele exclamou, dizendo: como que eu posso ser seu pai, se nós somos praticamente da mesma idade? Ele tinha seus 21, 22 anos. Ela disse: não, papai, eu sou a sua Sharon. Aqui não é como na terra. Aqui eu não sou um bebê. Isso é muito profundo e esclarece, consola, conforta a muita gente mal orientada que existe nesse mundo. Então, uma criança é salva. E existem duas classes de salvos. Agora, a segunda tem o seu nome no livro da vida, porque se diz, então são vários livros? Não, é um livro com vários compartimentos. A Bíblia é um livro só, mas, no entanto, ela contém 66 livros. Isso explica tudo. E nesse compartimento do livro da vida, até Judas teve seu nome lá, o Judas Iscariotes, mas foi riscado. Isso esclarece muitas outras escrituras. Você encontra escritura que pode ser riscada do livro da vida. E você encontra a escritura que, uma vez salvo, salvo para sempre. Agora, precisava realmente de uma revelação maior, não de uma interpretação teológica, porque isso tudo é matéria controvertida para os intelectuais, para os doutores que defendem tese em escatologia, em parousia, em pneumatologia, em antropologia e tanta coisa. Mas para o profeta de Deus, isso não tem nenhuma controvérsia, não existe meio de errar, porque esse é o próprio Deus vindo e mostrando, como o caso da semente da serpente. Deus mostrou para ele como você vê uma cena em televisão. A serpente, aquele animal mais lindo do mundo, entre o chimpanzé e o homem, com Eva, quem gerou a Caim foi a serpente. Agora, corrigindo em tempo a mensagem anterior, Eva agradeceu ao Senhor pela semente que havia alcançado, dizendo que ela tinha alcançado do Senhor o Caim. Ela tinha alcançado o Senhor, porque a lei é do Senhor. E é como a igreja está aí até hoje, é uma lei do Senhor. Curar é uma lei do Senhor, até libertar um homem dos vícios. É lei do Senhor. Mas isso não quer dizer que ele passou pelo novo nascimento. Isso não quer dizer que ele deixou de ser um caimita. Porque, para começar, a semente caimita, a semente da serpente, é religiosa. Jesus nunca chamou uma meretriz de semente da serpente.
filha do diabo. Ele chamou, foi líderes religiosos, sumo sacerdote, de semente da serpente. Porque é eles que têm aquela ira de ferir o calcanhar da mulher. O diabo fere a mulher é através dessa serpente, o calcanhar da mulher. Mas ela esmaga a sua cabeça. A tua semente é a sua semente. É só ler Gênesis capítulo 3, observando isso que você vai ver logo. A tua é a sua semente. Então, aí estão as duas classes de salvos. Essa segunda classe estará na segunda ressurreição. Porque a primeira classe não passará pelo julgamento do trono branco. Não passará, não sofrerá o julgamento do trono branco. Pelo contrário, ela estará julgando o mundo todo. Os filhos de Deus, os eleitos, vão julgar até os anjos. Você leia isso aí em 1 Coríntios capítulo 6 na sua Bíblia. Não sabeis que a vez de julgar o mundo é até os anjos? E não sois capazes de julgar as coisas entre vós mesmos aí? Levando suas causas para a justiça, tomando igreja, recuperando igreja através dos ímpios. E essa coiseira toda, para começar, não deveria existir entre vós, ninguém quer sofrer o dano. Mas, observe isto, a classe eleita não se encontra nessa mexida de política, a noiva não se enreda com a política, não entra nesse engano de fazer a obra para o Senhor. A noiva não está nem aí com esse pecado sodomita, porque Ló não é símbolo da noiva, não é tipo da noiva. O Ló é que incomoda com esses sodomitas. Abraão não está incomodado com isso. Então você já viu as duas classes. No começo nós vamos entender que para essa classe que vai no arrebatamento, que está na primeira ressurreição, a coisa é muito mais difícil aqui. É o caminho estreito e espinhoso. É para essa classe que determinadas escrituras são. É para essa classe de mulher que 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 9, é endereçada, porque ela deve se vestir com pudor, estar submissa ao marido, ficar em silêncio, aprender em silêncio. É para essa primeira classe que essas escrituras, que refletem caminho estreito, espinhoso, são endereçadas. A primeira carta de São Pedro, Atos 2:38, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, é para essa classe que tem que sofrer pelo nome de Jesus Cristo, pelo nome por causa do batismo em nome do Senhor Jesus. Tem que ser considerada como falsa, como uma doutrina herética. Certas escrituras não é para o crente da estrada larga, não é para o mundo organizacional. Você que é um marido que tem princípios cristãos, exige da sua família, é da sua esposa. Você não tem nada a ver com a esposa do outro, se ela está mostrando seu corpo para outros homens. Você sabe muito bem a tentação que você sofre quando vê a mulher do vizinho, a filha do vizinho, aquela coisa exposta na rua. Você tem que virar até o rosto, clamar o sangue de Jesus Cristo, porque você sabe que a carne sofre com aquilo. Então você não quer isso. Você sabe que quando outros olham para a sua mulher e para a sua filha nesta condição, você sabe muito bem, eles adulteram com ela. Eles cobiçam, Jesus disse que é adulterar. E elas vão responder por isso. Mas essas escrituras não são para eles. Quando a mulher aceita essa escritura para ela, ela muda na hora. Não é legalismo. Tem legalismo aí de todas as maneiras, até dentro da mensagem. Fazer uma santa igreja. Não existe santa igreja, coisa nenhuma. Existe um Espírito Santo. Não tem homem santo, mulher santa.
O que é santo é o Espírito Santo. Esse que é o santo. Santo homem, santa mulher, santa igreja. Não existe isso. Então, o que acontece? Esse caminho é mais estreito, porque essa noiva, essa esposa, esmera o seu caráter aqui. Porque caráter de Cristo não é dom. Dom é língua estranha, é curar enfermos. Tem o dom, mas às vezes não tem o doador. Você deu uma gravata para ele, ele tem um dom, uma dádiva, de pendurada no pescoço, que você deu, mas não tem você. Isso é que é o dom. Agora, caráter é forjado na aflição, é uma vitória. E outra coisa, não é o caráter que o homem conhece na sociedade, não. Esse homem que cumpre o que trata, fiel nos tratos e coisa e tal, e que ninguém pode tocar nele. Ora, reputação e caráter tem sentido muito diferente. Reputação é aquilo que você pensa da pessoa. Caráter é aquilo que a pessoa é. Nicodemos, Caifás, Anás, tinha muito mais reputação do que Jesus Cristo. Para eles tinham muito mais caráter, porque eles tinham origem. E para eles, Jesus era um bastardo. Para eles, Jesus era um bastardo, era um Beelzebu. Que um velho lá, viúvo, José, serviu de escudo para aquela mocinha que andou por lá com outro, e para ela não morrer apedrejada, porque naquela época morria. Então, José serviu de escudo para ela. Esse é o pensamento dos santos, entre aspas, de então. E é o mesmo pensamento dos santos, entre aspas, sobre a mensagem, porque a mensagem é Cristo, a palavra é Cristo, nesta era. Então esse caráter é o caráter de Cristo. Se é o caráter de Cristo, ele não pode ser reconhecido pelas religiões, como não foi quando ele estava aqui, pessoalmente na terra. Isso é tão fácil de ver. Então, veja como é estreito. Por isso que eu digo, olha, não vem para a mensagem, a menos que seja revelado. Não vem para a mensagem porque tem problema lá na sua igreja, tem problema com o seu pastor, tem problema com os diáconos, tem problema disso e daquilo, o mundo dentro da igreja e coisa e tal. Não vem por causa disso, não. Toda igreja tem problema pessoal dentro. Isso não resta dúvida. Somente cegos é que vivem caçando coisas dentro da igreja. Se você vai na igreja para ver o que está errado, o diabo vai lhe mostrar muita coisa errada. Você tem que ir à igreja para adorar a Cristo, ser corrigido, exortado, consolado, redarguido e assim por diante, e se preparar. E o problema seu é individual, você não tem nada a ver com ninguém. Salva-te a ti mesmo. Cuida-te de ti mesmo. Mas veja como a mensagem é estreita. Por isso a gente dá conta de ser um bom de qualquer religião. É tão fácil. Olha, não é me gabar, mas eu fui convidado tantas vezes, e eu seria um grande homem lá fora, no sistema religioso. Mas aqui dentro, quem sou eu? Quem sou eu? Alguém diz, olha, ele perdeu tudo, jogou tudo fora, podia ser um líder nacional, podia ter tudo, jogou fora por causa dessa mensagem desse profeta. E todos que entram por esta mensagem têm que saber, é um caminho difícil, espinhoso. Quem fica com o profeta fica num lugar terrível. Não é mesinha de comer doce e de tapinha nas costas, não. Não é a igreja, um membro, um crente que tem que estar pulverizando como essas plantinhas de dentro de casa, não. É uma planta de deserto que aguenta sol. Não é um crente que só vai para o céu se for carregado pelo pastor, visitado e essa coiseira toda, estiver no aniversário de 15 anos da filha, estiver na festa mista do casamento
e aniversário de cá, e chá de panela de lá, e aquela coiseira toda, e piquenique, e retiros de mocidade, carnaval paralelo. Não, não é isso não. Não, senhor. O velho marido tem que morrer. A velha natureza. Veja Romanos 7 aí. Tem que morrer o primeiro marido. E tem uma coisa, divórcio não serve não. Porque muita gente pensa assim, eu divorciei da minha natureza velha. Ela está viva tanto quanto essa mulher que tem marido divorciada. Ela é divorciada, ela tem um marido vivo. E ela casa com outro, ela tem 2 maridos. Ela divorcia, casa com outro, então vai assim, como a samaritana disse, eu não tenho marido. E Jesus disse, muito bem, você não tem. Você já teve 5 e esse que você tem não é seu também. Ela se apraza em ter maridos que não são delas. Assim é a igreja. Assim é a pessoa individualmente. Tem que morrer a velha natureza. Cada pedaço do mundo tem que morrer. Você tem que ser reunido outra vez com a outra natureza. Essa é a natureza do Cordeiro. Isso se compõe daquilo que está escrito na 2ª carta de São Pedro, capítulo 1. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, amor fraternal, para depois então vir a pedra de coroa que levará no rapto, que é o amor perfeito. Então é difícil. É por isso que enche-se os estádios, enche-se os lugares, os locais de convenções, de cura divina, e fazem corrente, dinheiro, essa coiseira toda. Ora, o nosso tabernáculo é para ser 5 vezes maior. Mas ninguém quer isso, não. Não precisa incomodar, não, que ninguém vai sair, não. São poucos os chamados, e muito menos os que são escolhidos. Não precisa ter medo, não. Porque isso aqui afugenta o povo. O povo quer coisa fácil. O povo quer comida misturada, híbrida. O povo quer religião. Caim não queria religião, não queria adorar a Deus. Quer enfeite. É enfeite, é um altar enfeitado. O povo não quer coisa simples, horrenda, cordeiro sangrento, não. Então, cada pedaço tem que morrer. Você tem que ser reunido com a natureza de Deus para estar no arrebatamento, para estar nessa primeira classe. Caso contrário, você vai ficar para a segunda ressurreição e sujeitar-se ao julgamento do trono branco. Seu nome de primeira natureza nasceu e foi posto num livro da vida. E todos seus feitos foram escritos também nele. Tudo que tens feito sobre essa natureza foi posto no livro chamado O Livro da Vida. Agora, ao ser revelado que você tem o seu nome no livro da vida do Cordeiro, tudo isso é apagado. Pela revelação, pela predestinação, pela eleição. E a purgação da noiva é aqui. O que você erra, você padece aqui, meu irmão, minha irmã, na carne. E que Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, com sua predestinação, com sua eleição. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.